Olá, tudo bem com você? Vamos continuar com as atividades escolares realizadas em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes, com o auxílio de um adulto responsável e de seu professor ou professora. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades realizadas devem ser apresentadas ao seu professor ou professora de sala sempre que solicitado e lembre-se de guardar todo o material registrado para entregar assim que voltarmos para a escola. É importante que você tenha sempre em mãos um material EMAI e ler e escrever e seu caderno para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Continue com a rotina que você estabeleceu e, sempre que possível, realize a leitura de diferentes tipos de textos. Procure escrever espontaneamente sobre o que você está passando e sentindo por meio de um diário. Pesquise sobre assuntos que você ficou curioso e compartilhe com seus amigos e familiares. Você também pode realizar desenhos, dançar, cantar e brincar dentro de casa. E lembre-se, as orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentadas em roteiros e videoaulas diferentes para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia. Assim, você poderá manter um bom ritmo de estudos. Você está preparado para mais uma semana de estudos? Então vamos lá! Muito bem! Vamos para a última sequência do nosso livro de atividades EMAI. Nessa semana, iremos aprender um pouco mais sobre o tempo. O tempo em relação ao clima, ou seja, se está calor, se está frio ou até mesmo se está chovendo. Vamos descobrir mais um pouco sobre os números também. Atividade 17.1. Como está o clima aí na sua casa? Está frio ou calor? Como você faz para escolher qual roupa vai usar? Você costuma observar que o tempo varia durante o dia, que em alguns dias há sol e em outros há chuva, e que às vezes o dia começa com frio e depois esquenta? Já descobriu sobre o que vamos falar nessa atividade, né? Vamos falar sobre o clima. Para começarmos, vou te fazer mais algumas perguntas. Você observou como está o tempo hoje? Hoje está calor, frio ou mais ou menos? Ou seja, o clima está ameno. Você já observou durante um mesmo dia o que acontece com a temperatura do ambiente? Como você decide se deve ir de agasalho ou guarda-chuva para a escola? Existem maneiras de sabermos as condições do clima de hoje ou de amanhã? Essa primeira atividade será um pouco diferente do que costumamos fazer. Essa atividade irá durar 7 dias. É isso mesmo, 7 dias. Abra seu livro na página 85 para vermos como será feita esta atividade. Sequência 17. Os números e o tempo. Atividade 17.1. Certamente você já prestou atenção no fato de que, durante um mesmo dia, pode haver mudanças no tempo e na temperatura. 1. Você já observou como está o tempo hoje? Faz frio? Está calor ou a temperatura está amena? Anote no espaço indicado como está o tempo hoje, no dia que você iniciou esta atividade, assim como conversamos no começo da videoaula. 2. Observe o tempo ao longo desta semana e registre no quadro. Como ficou o tempo? Manhã, tarde e noite. Dia da semana: segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo. Calor, frio, temperatura amena. Então, a partir de hoje, você deve observar o tempo de manhã, de tarde e de noite. Você irá anotar o clima se está calor, frio ou ameno, no quadro pintando de acordo com a legenda. Por exemplo,
De manhã estava ameno, estava uma temperatura agradável, então eu vou colorir o quadradinho na cor laranja. De tarde esquentou, então eu vou colorir o quadradinho de vermelho. Já de noite esfriou, ficou frio, então vou colorir de azul. Perceba também que a tabela começa na segunda-feira, mas se por acaso você começou essa atividade em outro dia da semana, fique tranquilo. Vá pintando de acordo com o dia que você está até completar toda a tabela. Quando você terminar de pintar toda a tabela, temos duas perguntinhas para refletirmos. Elas estão no fim da folha, na página 85 também. Vamos conferir? A. Em quantos dias dessa semana fez sol no período da manhã? B. Houve dias em que no período da tarde fez frio? Quantos? Perceba que as respostas dessas perguntas dependem da sua observação e das anotações sobre o clima durante esse período de uma semana. Se necessário, peça auxílio a alguém da sua casa para respondê-las. Atividade 17.2. Você costuma assistir jornal? Já percebeu que sempre falam da previsão do tempo? Vamos dar uma olhada em algumas previsões do tempo que costumam circular. Nessas imagens, vemos a previsão do tempo no Brasil, em algumas cidades de uma região e também na cidade de São Paulo durante alguns dias da semana. Você já tinha visto previsões do tempo como essa? No seu livro EMAI, na página 86, temos mais uns exemplos. Vamos conferir juntos? Atividade 17.2. 1. Nos jornais e na internet podemos buscar informações sobre o tempo e a temperatura. Veja a previsão abaixo. São Paulo, segunda, 9/7 de 2019. Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer, muitas nuvens à tarde e à noite. 19 graus Celsius, 10 graus Celsius. Manhã, tarde e noite. O símbolo C é usado para indicar a temperatura e ler graus Celsius. Você já percebeu que sempre que temos uma previsão do tempo e estamos falando de temperatura, sempre aparece essa bolinha e um C em maiúsculo? Esse símbolo é usado para indicar temperatura e se lê graus Celsius. Então, por exemplo, se está um calor de 40 graus, escrevemos desse jeito, 40 graus Celsius. Para conhecermos melhor como se lê uma previsão do tempo, temos algumas perguntas logo abaixo. Eu irei ler cada uma das perguntas e darei um tempo para você encontrar as respostas e anotar no espaço. Se desejar e puder, pause a videoaula. Preparado? Então vamos lá! A. Essas informações se referem a que cidade? Veja bem, no começo da previsão há um nome de cidade. Que cidade é essa? Vou dar um tempinho para você encontrar. B. Para que dia foi feita essa previsão? Veja, também no comecinho da previsão. Vou dar uma dica. Há o dia da semana e o dia do mês. Encontrou? C. Qual a temperatura máxima prevista para esse dia? Veja também os números que aparecem junto com o símbolo graus Celsius, que já aprendemos que indica a temperatura. Qual deles é o maior? Essa é a temperatura máxima para esse dia. Vou dar um tempinho para você anotar. D. E a temperatura mínima? Agora está fácil, né? Se o maior número é a temperatura máxima, então o menor número é a temperatura mínima, isso mesmo. E. Qual a previsão do tempo para o período da manhã? Observe o desenho abaixo da palavra manhã. Ele indica que o tempo está ensolarado, nublado ou chovendo.
F. E para o período da tarde? O que esse desenho indica agora? Vou dar mais um tempinho para você anotar. G. E para o período da noite? Como ficará a noite? Mais um tempinho para você anotar a sua descoberta. Muito bem, finalizamos mais uma atividade. Atividade 17.3. Nessa atividade, vamos fazer mais algumas descobertas sobre os números. Você sabe como posso construir os números? Nós construímos os números utilizando os algarismos de 0 a 9. Isso significa que utilizando os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, podemos escrever todos os números. Mas para isso, temos que considerar o valor posicional, ou seja, dependendo de onde ele estiver escrito, onde o algarismo estiver, ele tem um valor diferente. E você, sabe como chamamos essa construção dos números? Chama-se composição dos números, que é o que vamos fazer nesta atividade. Para realizar essa atividade, você precisará de fichas sobrepostas. Você pode confeccionar suas fichas, reutilizar as que já possui ou até mesmo utilizar esse anexo que estamos disponibilizando. O link está na descrição. Agora, nesta atividade, você irá ler o número que está escrito. Em seguida, construa esse número com as suas fichas sobrepostas. É necessário que você decomponha os números em unidades, dezenas e centenas para pegar as fichas corretas e, em seguida, sobrepô-las para formar o número. Por último, registre no espaço esse número utilizando os algarismos. Faça esse procedimento com todos os números da tabela. Como exemplo, vamos fazer o primeiro número juntos. Vamos lá? O primeiro número escrito na tabela é o 12. Vamos ler juntos? 12. Decompondo 12 em unidade e dezena, temos 2 unidades e 1 dezena. Então, pegarei a ficha do 10 e a ficha do 2, colocando uma sobre a outra, formando o número 12. Perceba que coloco 2 em cima do 0, coloco unidade em cima de unidade. No livro, você deverá registrar o número 12 com os algarismos 1 e 2, formando o número 12, no espaço onde está escrito 12. Após todas essas explicações, irei ler a atividade para você. Atividade 17.3. 1. Usando as fichas sobrepostas, construa os números solicitados e registre no quadro. 12, 22, 56, 81, 74, 47, 115, 151, 105, 97, 62, 72, 44, 104, 99. Fácil, né? Tenho certeza que você irá montar todos os números, mas se surgir alguma dúvida, peça para alguém da sua casa ou para o seu professor de plantão pelos canais disponibilizados pela escola. Atividade 17.4. Vamos voltar a conversar sobre como os números se constituem, sobre como formamos os números, assim como vimos na atividade anterior. O que você acha de fazer o movimento inverso agora, ou seja, o de desconstruir os números? Como são chamadas essas desconstruções dos números? Nós chamamos de decomposição dos números. Agora, atenção à leitura da atividade que irei realizar. Atividade 17.4. 1. Usando as fichas sobrepostas, decomponha os números solicitados e registre no quadro.
15, 10 e 5, 19, 43, 57, 74, 44, 66, 76, 106, 166, 174, 109, 92, 38, 138. Nesta atividade, você seguirá os mesmos passos da atividade anterior. Leia o número, forme-o com as fichas sobrepostas e anote no seu livro. Muito simples, né? Tenho certeza que você irá conseguir realizar essa atividade facilmente. Bom, crianças, nós finalizamos o primeiro volume do nosso livro de atividades do EMAI, mas ainda temos muito para aprender. Fique ligado nas próximas semanas. Continuaremos com as nossas atividades com o segundo volume do livro. Isso mesmo, você ganhará um livro novinho. Ainda teremos muitas atividades pela frente. Essas foram as atividades e as propostas dessa semana. Lembre-se de sempre fazer os registros das atividades no livro e no caderno. Se tiver dúvida, entre em contato com o professor pelos canais de comunicação disponibilizados pela escola ou pelo e-mail para fazer em casa@se-pmmc.com.br. Todas as videoaulas estão disponíveis no canal oficial do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes e também no nosso Facebook. Além disso, as videoaulas também são transmitidas pela TV Câmara, canal 3.2. Tire fotos das suas atividades e poste nas redes sociais. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das tarefas. Muito obrigado e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Acesse com seu RA e a data de nascimento.